Bem, irmãos, vamos estar estudando hoje a lição número 9. A lição número 9 ela tem como tema obter algum valor por nada em troca. Esse é o tema da nossa lição. Já estamos na lição 9 e no oitavo mandamento. Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 15. É o nosso texto base, e também o oitavo mandamento, que é não furtarás. Esse é o tema da nossa lição: obter algum valor por nada em troca. Deus sabia que existiam salteadores, por isso criou um mandamento abrangente a qualquer tipo de subtração. Na época do Antigo Testamento, a sentença para quem furtava era a devolução. O ladrão deveria devolver em dobro tudo que foi indevidamente saqueado de alguém. O objetivo não era de apenas punir quem roubou, mas restaurar a comunhão entre o réu e a vítima. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 9. Fala então com relação às leis acerca da propriedade. Êxodo capítulo 22, o versículo de número 9. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Então, baseado nessa lei, que é a lei de Deus, né, o que Deus deixou, a lei de Moisés, do Antigo Testamento, era exatamente essa. O objetivo não era apenas de punir quem o roubou, mas também de restaurar a comunhão entre o réu e a vítima. A desobediência ao oitavo mandamento trouxe caos e provocou uma sociedade desorganizada, pois quem deseja retirar de nós aquilo que não é devido, mais do que pecar contra as leis morais de Deus, não quer pagar por nada em troca. Então o autor, nessa introdução, ele fala dessa questão da desobediência ao oitavo mandamento, que é não furtarás. Além, é claro, de ter cometido um pecado, né, contra as leis morais de Deus, também não quer pagar por nada em troca. Ou seja, ele quer obter algum valor, obter alguma posição ou algum bem sem se esforçar, né, não ter feito nada, não ter nenhum trabalho para adquirir aquilo ali. Ele apenas usou de má fé, furtando, roubando aquilo de alguém e alcançando então êxito através de nenhum esforço que ele teve. Quem furta quer adquirir algo que não é seu de direito. Furtar é apropriar-se de algo que não lhe pertence. Todo ladrão procura obter alguma coisa por nada em troca. O oitavo mandamento é mais do que uma conduta moral. É, na verdade, uma sentença divina, afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios e objetos sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho ou por doação, nunca pelo furto. Então, a Bíblia sempre ensinou o trabalho. Se eu quero comer, se eu quero adquirir alguma coisa, algum bem, eu preciso então trabalhar para adquirir. Ou alguém me presentear com algo, né? Alguma doação. Mas a Bíblia condena o furto, ela condena o roubo. O suor do trabalho é antídoto para quem pensa em furtar. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 28 diz esse texto. Aquele que trabalha tem o direito de adquirir seus bens. Se alguém não quiser trabalhar, nem o direito de comer terá. Todo trabalho, ainda que seja árduo,
é virtude. Trabalhar é uma bênção. Vamos meditar aqui em dois textos. Um é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo de número 10. Esse é o primeiro texto. Estava sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então aqui o apóstolo Paulo falando à igreja, aos Tessalonicenses, ele exortando a prática de vários deveres com relação à parte social, à parte coletiva, também à parte pessoal. Ele diz, olha, se vocês querem comer, então vocês trabalham. Agora, se alguém não quer trabalhar, também não tem como comer. E isso ele fala aqui de uma maneira onde ele exorta, ele ordena, ele aconselha a igreja a agir dessa maneira. Né? Porque a gente sabe que desde lá do início haviam pessoas que queriam se aproveitar do outro. Então o apóstolo Paulo já começa iniciando o seguinte, olha, se você quer realmente comer, se alimentar, ter a sua vida muito bem sucedido, você não furta, você não roube, né? Mas você trabalhe. Se você então trabalhar, aí você vai poder se alimentar e também alimentar a sua família. Mas nada de roubar, nada de furtar, nada de ter essa maldade, né? E adquirir bens sem ter trabalhado, sem ter feito nada em troca. Se você quer adquirir bens, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você trabalha. Você trabalha. O outro texto é o Salmo 128, versículo 2, que fala do trabalho. O trabalho realmente é uma bênção. Abra sua Bíblia aí no Salmo 128, o versículo de número 2. Diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Esse salmo, eu gosto muito desse salmo. Ele começa falando daquele homem que ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele é um homem bem-aventurado, é um homem abençoado. E aí ele diz, do trabalho, então, você irá comer, e você será abençoado, e tudo te irá bem. Então o trabalho é uma bênção. Quantas pessoas que eles amaldiçoam o seu trabalho, e às vezes hoje, nessa pandemia, estão desempregados. Né? Muito triste isso. Nós precisamos todos os dias agradecer pelo trabalho que Deus nos deu. Mesmo que às vezes não seja o seu trabalho, o trabalho dos seus sonhos, é aquilo que você almejou, que você sonhou, que você idealizou, não seja esse, mas foi esse trabalho que Deus te deu. Então agradeça a Deus. Seja grato pelo trabalho, porque dali você tira o seu alimento, ali você tira para alimentar a sua família, ali você consegue pagar as suas contas, quitar as suas dívidas. Então seja grato. Não reclame, eu quero um outro trabalho, eu odeio esse trabalho, eu não suporto mais esse trabalho, não quero mais isso para a minha vida. Agradeça a Deus. Você pode, é claro, até pedir para que Deus possa te arrumar um trabalho, às vezes menos perigoso, ou às vezes um trabalho que seja mais acessível para você. Mas enquanto isso não acontece, você continue agradecendo a Deus. Porque dali que você tira o seu pão de cada dia. Né? E aí a gente vai lá para Tessalonicenses. Se você quer comer, então você tem que trabalhar. Se você não trabalha, então você também não vai comer. Não vai furtar. Também não vai ficar vivendo de doação a vida toda. Né? É claro que a gente passa, às vezes, por alguns momentos na vida que nós, às vezes, precisamos de uma cesta básica. Não é vergonhoso nenhum, às vezes, você ganhar uma roupa, ganhar um sapato. Eu, por exemplo, graças a Deus, muitas pessoas já me presentearam com sapatos, com roupas que já foram usadas por outra pessoa e que eu uso e já usei muitas e muitas vezes. Não tenho problema nenhum com isso. Eu sou grato a Deus, mas eu não posso ficar vivendo de doação a vida inteira. Eu tenho que trabalhar para poder me alimentar e alimentar também a minha família. Né? Mas seja também humilde. Quando alguém te presentear com algo, olha aqui, eu pensei em você,
esse sapato aqui era do meu irmão, era de um parente, do meu tio, e aí não usa mais, né? Você não quer usar esse sapato? Sim, se ele der para mim, eu vou usar sem problema algum. Então nós sermos humildes, mas também não ficarmos nessa dependência de doação a vida inteira, mas trabalharmos do suor do teu rosto, diz a palavra, né? Logo após o pecado, logo após os erros de Adão e Eva também, veio esse castigo. Não vou dizer nem como castigo, mas essa ordenança que agora você vai trabalhar. Se você quer comer, você tem que plantar. Né? Antigamente não existia, né? Antes do pecado não existia isso. Mas depois do pecado, depois da violação, veio então essa ordenança. Olha, agora se você quer comer, você precisa trabalhar. E aí nós vemos várias pessoas trabalhando, e aí esse salmista diz então que o trabalho ele é uma bênção. O trabalho realmente é uma bênção. É muito gostoso você trabalhar. É muito gostoso você ser útil, ser bênção e também ser abençoado. Independente qual é o serviço. Agradeça a Deus pelo seu serviço, pelo trabalho que você tem e continue honrando e glorificando o nome de Deus através do seu serviço. Deus ama ao trabalhador, mas condena o preguiçoso. Só há forma de prosperar trabalhando. Então temos dois textos aqui muito interessantes no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios 21, o versículo de número 25. Provérbios 21, o versículo 25. O preguiçoso morre desejando. O preguiçoso ele morre sonhando. Já viu aquela pessoa que vive sonhando? Não, porque eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo outro, mas vive dormindo o dia inteiro, não faz nada para ninguém. Então o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos, elas recusam trabalhar. Irmãos, o crente, o servo de Deus, ele precisa ser um trabalhador. Ele precisa ser uma mulher que trabalha, um homem trabalhador. Ele não, a preguiça é pecado. A preguiça é um grande pecado. Então, o preguiçoso, ele morre desejando. Ele morre sonhando, vive sonhando. Porque as suas mãos, elas recusam trabalhar. Se você sonha alto, então você tem que trabalhar. Mas sabendo que, como crente em Jesus Cristo, eu preciso colocar diante de Deus os meus sonhos e ver se realmente é da vontade dele. Porque senão eu vou me tornar um escravo do trabalho. Isso também não agrada a Deus. Então eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Eu preciso trabalhar, porque o trabalho é uma bênção, mas o meu trabalho está nas mãos de Deus e eu vou fazer do meu trabalho uma forma de glorificar e exaltar o nome de Deus. O trabalho pode ser uma estratégia evangelística, onde você vai estar ali divulgando o evangelho no seu trabalho, testemunhando da palavra de Deus, direto ou indiretamente. Agora, eu não posso ser uma pessoa que eu vou ficar idealizando tanta coisa para a minha vida, aquela pessoa papuda, né? Aquela pessoa que tem muito papo, muita conversa, mas pouca ação. Então, essa pessoa ela vai morrer desejando porque ela realmente recusa a trabalhar. O outro texto é Provérbios 10:4. Provérbios 10:4, abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 10, o versículo de número 4. Diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer-se. O que trabalha com a mão remissa, ou seja, aquela mão que ela é preguiçosa, aquela pessoa preguiçosa, ele empobrece. Mas a mão do cuidadoso, a mão do diligente, a mão do zeloso, a mão daquela pessoa que está empenhada, aquela mão esforçada, ela vem então enriquecer. Então, o texto mostra que nós precisamos trabalhar. O furtar, o roubar, é uma quebra de um mandamento deixado lá no Velho Testamento. Então, se eu não posso viver dessa maneira, roubando os outros, furtando, ou vivendo de doação. Eu preciso agora arrumar um trabalho, arrumar um serviço e ali ser grato a Deus por tudo que Deus tem me dado. Pode às vezes não ser o trabalho dos meus sonhos,
mas é o trabalho que Deus me deu. Então agradeça a Deus pelo trabalho e não seja um preguiçoso. Não seja aquela pessoa que fica idealizando, sonhando alto, mas fica até 10 horas, meio-dia na cama e acha que a comida vai cair do céu. Isso não vai acontecer. Você precisa arregaçar as mangas e trabalhar, fazer a sua parte, ser dependente de Deus, reconhecendo que tudo vem de Deus e ser grato a Deus por tudo que Ele tem te dado. Amém, irmãos? O problema da atual sociedade é pressa, que sempre irá dialogar com o enriquecimento ilícito. Ou seja, às vezes queremos ganhar dinheiro de maneira ilícita. É um dinheiro fácil. Cuidado com o dinheiro fácil. Cuidado com essas ofertas que temos por aí, daqueles falsos amigos que aproximam de nós, facilitando as coisas e nos dando possibilidade de ganhar dinheiro de maneira ilícita. Cuidado. É um furto, é um roubo, é uma quebra de mandamento. É possível roubar a Deus? O profeta Malaquias diz que sim. Malaquias 3,8 fala: roubará o homem a Deus nos dízimos e nas ofertas. E é um perigo pecaminoso ter um relacionamento com Deus apenas por interesse. Falamos isso na lição passada, que muitas pessoas, elas procuram o Senhor apenas quando estão passando por algum problema, por interesse. Depois que acaba, então, os seus problemas ou eles são amenizados, as pessoas se retiram da casa do Senhor, se retiram de uma comunhão falsa com Deus, né? Nós falamos isso na semana passada com relação ao adultério espiritual. Se você não assistiu a lição da semana passada, vai lá no YouTube, assista a lição de número 8, que fala sobre o adultério. E nós abordamos 3 tipos de adultério: o conjugal, o social e também o espiritual. E nessa questão aqui, que o autor fala na lição 9, ele relembra então a questão de nós procurarmos Deus apenas por interesse. Qualquer tentativa em ser abençoado por Deus sem esforço é o mesmo que furtar, ou seja, conquistar algo sem nada em troca, é furto. É uma rota de colisão ao 8º mandamento. É claro que a salvação é pela graça, né? Nós não somos merecedores, mas é necessário nós nos santificarmos. E essa santificação é o Espírito Santo que nos dá. Hebreus fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós precisamos nos empenhar, precisamos perseverar, precisamos nos esforçar. Não podemos ser negligentes. Não podemos ser aquelas pessoas preguiçosas, mas precisamos caminhar com Cristo. Então até na nossa comunhão com Deus, nós não podemos estar roubando o tempo de Deus, roubando a Deus de maneira aonde a gente se apresenta para Ele só com motivos e interesses, só com algum interesse, né? Mas precisamos estar caminhando com Ele com o nosso coração contrito, com o nosso coração necessitado de um perdão e necessitado também da pureza que Ele pode nos oferecer, né? Então, muitas das vezes pessoas se aproximam de Deus apenas por interesse. O Evangelho de João demonstra claramente que Deus não inviabiliza nossa participação em seus milagres. Jesus, através do seu poder, poderia retirar a pedra que lacrava o túmulo de Lázaro. João 11:38. Mas solicitou a participação humana no processo. Tirar a pedra. Ou seja, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele podia muito bem ali tirar a pedra. Mas ele manda então pessoas para que estivessem ali tirando a pedra, mostrando que há um esforço de alguém para que Cristo possa realizar um milagre. É claro que o nosso esforço é independente do milagre de Deus. Deus pode realizar grandes milagres sem o nosso esforço, mas ele também ele faz com que a pessoa também se esforce para reconhecer a grandeza de Deus. Lembra daquele texto quando fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros? Rogai para que Deus envie mais ceifeiros para a sua seara. Ou seja, vamos orar. Eu estarei orando, mas também vocês intercedam junto comigo para que o nosso Pai Celestial mande ceifeiros. É claro que ele podia estalar os dedos e mandar mais pessoas, né? Enviar mais pessoas para a sua seara.
mas ele compartilha então essa necessidade que havia para que eles também pudessem reconhecer que necessitavam também interceder, necessitavam também orar e clamar, suplicar. Era uma forma de aprendizagem, né, para que eles pudessem estar aprendendo a importância da intercessão. Então ele fala, rogai junto comigo, para que Deus possa então mandar ceifeiros para a sua seara. E aí nós temos João 11:39, logo depois, mais uma vez disse, desatai-o, portanto qualquer um que deseja o favor de Deus, precisa imprimir seu labor. Então homens tiraram a pedra, e homens também, amando de Jesus, disse, desatai, ou seja, tirai-o, para que ele então pudesse caminhar, né? Ali Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, e ali ele então, ele continua, né, a sua vida, e Deus realiza aquele grande milagre. Mas aquelas pessoas que tiraram a pedra, desataram Lázaro, foram homens que foram usados por Deus para também estar contribuindo para engrandecer, não eles, mas o nome de Deus. Paulo diz que aquele que semeia, colhe, 2 Coríntios 9:6. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Né? Então, se a gente trabalha, nós vamos colher, então, boas coisas. Se nós somos gratos a Deus, vamos também colher. Agora, um preguiçoso vai colher o quê? Não vai colher nada. Ele pode colher maus, muitos males para a vida dele. Então, tudo que você plantar, você vai realmente colher. Se você for um ladrão, se você furtar, se você for um negligente, um preguiçoso, é claro que você vai colher males para a sua vida. O grande problema dessa sociedade é que almeja colher sem nada ter semeado. Alguns pais querem chegar em casa à noite e colher carinho dos filhos, mas ao sair pela manhã não semeia aos filhos palavras de eu amo vocês. Por exemplo, crentes atuais querem retirar de Deus aquilo que não semearam. É evidente que o Senhor não faz barganha com o seu povo. Tampouco espera que façamos algo para nos abençoar. A bondade do Senhor está sobre os justos e injustos. Entretanto, Deus tem prazer em abençoar aqueles que o amam e o buscam pelo prazer de estar com Ele, sem a intenção de furtar as suas bênçãos. Deus está pronto para nos abençoar, mas é prazeroso para Ele ter um filho, onde o filho é obediente aos seus mandamentos e Ele tem prazer em abençoá-lo. Não é isso? Então, essa passagem aqui da questão que ele fala aqui dos pais que chegam em casa à noite e querem, então, colher carinho dos filhos, querem que os filhos o abracem, o beijam, mas se você, então, não procura plantar o amor, a atenção, o respeito, a proximidade com os seus filhos. Nós, às vezes, queremos exigir dos nossos filhos e também do nosso cônjuge que eles sejam, assim, pessoas amáveis conosco. Mas e se eu não faço isso? Ou seja, eu estou desejando algo que eu não estou trabalhando para isso. Eu estou plantando alguma coisa desagradável e quero colher algo bom. Então eu preciso plantar coisas boas. Se eu quero a atenção dos meus filhos, se eu quero também que meu cônjuge esteja comigo ali, eu preciso começar também a me dispor a estar junto com os meus filhos, a respeitar o meu cônjuge, a estar mais próximo dos meus filhos. Né? Se nós desejamos que nossos filhos sejam crentes, eu preciso estudar a Bíblia com eles. Eu preciso orar com eles. Eu preciso orientá-los na vida espiritual. Porque quando eu oriento na área espiritual, automaticamente as outras áreas da vida também serão bem-sucedidas, porque tudo começa com Deus. Então, se eu começo a plantar essa sementezinha no coração dos meus filhos, lá na frente eu vou colher bênçãos. Mas às vezes nós queremos as bênçãos, mas esquecemos de plantar, de trabalhar. Aí furtamos, queremos furtar as bênçãos de Deus e não buscamos nos empenhar, nos dedicar e também nos submeter às orientações divinas. A resposta sobre a relação agora sobre patrões e empregados, está em Efésios 6, 5 a 9,
onde a essência deste relacionamento é a sinceridade e temor ao Senhor nas atitudes. Abra sua Bíblia lá em Efésios 6, de 5 a 9. Vamos estar lendo esse texto. Esse texto também fala de relacionamento entre patrão e empregado, entre servo e senhor. Vamos abrir lá. Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9. Diz o seguinte: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, a primeira orientação aqui que Paulo dá, então, com relação ao relacionamento entre servos e senhores, ele fala para cada servo, para cada empregado, obedecer ao seu patrão com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a de Cristo, como a Cristo. Não servindo à vista, ou seja, eu obedeço a ele porque está me vendo trabalhar, mas na hora que ele der uma fugidinha, eu vou relaxar e vou ficar cozinhando aqui e não vou fazer absolutamente nada. Não faça isso. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, eu obedeço ao meu patrão para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Eu obedeço ao meu patrão para agradar a Deus. Não para mostrar que eu estou sendo um bom empregado, um bom funcionário, chegando cedo no trabalho, sendo pontual, sendo uma pessoa que respeita, que dá um bom exemplo, dá um bom testemunho. Eu não faço isso para ganhar mais dinheiro. Eu faço isso para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Servir de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Aí ele fala agora ao patrão. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, verso 9, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, aqui o texto fala no versículo 9 para o patrão, para os senhores. De igual modo também proceda com eles, sem ameaças, mas sabendo que o Senhor, tanto deles, empregados, funcionários, como também de vocês, que são patrão, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, tanto o empregado como o funcionário, não há diferença para Deus. Aqui no mundo existe diferença. Patrão e empregado, há uma grande distância. Em muitas áreas, né? Na área material, na área social, mas para Deus não há diferença nenhuma, não há acepção de pessoas. Então, tanto o empregado deve ser obediente ao seu patrão, obediente, dar um bom exemplo para glorificar o nome de Deus, como também o patrão, ele deve trabalhar de maneira correta, sem ameaças, ou seja, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor estará ali para orientá-lo e direcioná-lo da melhor maneira possível. Fazer da minha empresa uma empresa também que procure ajudar as pessoas, mas principalmente procure agradar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Então, é essa boa relação entre patrão e empregado. O patrão, ele está disposto a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, trabalhando de maneira honesta e séria, sem roubo, sem furto. E também o empregado, sendo uma pessoa submissa ao seu patrão, agindo de maneira exemplar também. Como seria fácil, como seria melhor se fosse assim? Mas tudo se começa quando nós tememos a Deus. Quando nós passamos a ter essa comunhão com Deus, o nosso relacionamento patrão-empregado, o nosso relacionamento na igreja com o nosso pastor, o pastor também com a igreja, e também o nosso relacionamento com os nossos filhos e também com o nosso cônjuge se torna muito melhor, muito mais sadio, muito mais saudável, porque nós passamos então, lá no início, a temer a Deus. Leia Efésios capítulo de número 5, começa ali do versículo 22 e vai até o versículo 9 do capítulo 6, que o apóstolo Paulo ele vai falando sobre o lar cristão. Então ele fala do lar cristão marido e mulher, ele fala também do lar cristão entre filhos e pais,
e também fala do lar cristão entre servos e senhores, ou seja, ele fala dos nossos grandes relacionamentos, que é dentro de casa e também fora de casa, que é no trabalho, que às vezes muitos vivem mais lá fora trabalhando do que dentro de casa. Então esse bom relacionamento ele começa quando nós passamos a temer a Deus, a estar em comunhão com o Senhor. Por fim, há nos dias atuais muitos falsos pastores furtando em nome de Deus. Quantas pessoas, quantos pastores estão usando o nome de Deus e de maneira errada, né? Prometendo promessas que Deus não promete, mas eles estão prometendo, estão furtando a palavra de Deus, roubando os ensinamentos de Deus, enganando as pessoas. A mercantilização da fé com a venda de produtos como lenço ungido, sabonete, sal, óleos, águas oriundas de rios bíblicos, são alguns exemplos de furtos que estão enganando fiéis em nome de Deus e como troca ofereçam a cura e a prosperidade. O Senhor Jesus condenará esses falsos profetas que furtam usando o nome, o seu santo nome. Infelizmente existe muitos, né? Nós estamos já falando disso constantemente, quando nós estudamos na igreja a carta de 2 Pedro, fala dos mercenários, fala dos falsos profetas que enganam com falsas doutrinas, oferecendo óleos, sal, lenço ungido, sabonete ungido, algum material, algum arroz, algum alimento, água ungida, e ali promovem isso, e eles estão furtando a palavra de Deus, furtando os princípios bíblicos, e ali enganando muitas pessoas em nome de Deus, dizendo que em troca Deus vai estar abençoando se comprar aquele sal, se comprar aquele óleo, se comprar aquele sabonete, se comprar aquela água que vem lá do Rio Jordão. Uma mentirada muito grande. A Bíblia não fala sobre essas questões. A Bíblia condena, sim, ela fala condenando esse tipo de gente que traz então um falso ensinamento e são aqueles que estão quebrando o mandamento que é não furtarás, estão roubando de Deus, estão anunciando e fazendo do púlpito um balcão de comércio. Muito cuidado com isso. O púlpito é um lugar sagrado, é um lugar que eu devo pregar a palavra de maneira clara, transparente, sincera. O púlpito não pode ser um balcão de comércio, onde nós estamos ali espalhando promessas em troca de valores financeiros e levando muitas pessoas a se enganarem, né, e as pessoas se distanciarem ainda mais da presença de Deus e ficarem então decepcionadas com Deus porque houve uma promessa pastoral e essa promessa não foi cumprida e aí a pessoa ficou decepcionada. Quantas pessoas que às vezes eu vou visitar e elas vêm com uma história triste, aonde frequentou determinada igreja e ali prometeram uma cura, prometeram ali uma solução para o problema dela e essa solução nunca alcançou e ela ficou decepcionada, está afastada tanto da igreja como também de Cristo. E aí é todo um trabalho que você precisa refazer para que aquela pessoa possa entender que aquele, infelizmente, foi um grande enganador e que ela precisa conhecer o verdadeiro evangelho, coisa que ainda não conheceu. Então, infelizmente, existe muito disso. E 2 Pedro 2,3 fala sobre esse tipo de gente. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 3. Diz o seguinte: também, movidos por avareza. Quem movido por avareza? Os falsos mestres. Farão comércio de vós com palavras fictícias, ou seja, palavras inventadas. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, esse texto aqui, o apóstolo Pedro, ele mostra que há um juízo que não vai tardar e a destruição não vai
dormir, ou seja, vai acontecer essa destruição para esses que são falsos mestres. Ou seja, faz do povo um comércio, faz do povo um ganha-pão, faz da sociedade um comércio, movidos por avareza, movidos por dinheiro e com palavras fictícias, palavras inventadas, acabam então enganando a sociedade. Cuidado com esse tipo de gente. Eles falam bem, eles são carismáticos, têm uma boa conversa, mas são lobos devoradores. Cuidado com essas pessoas. Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude a não furtar nem o amor de alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama. Que possamos viver de maneira sóbria e justa diante de Deus. E tudo isso Deus nos dá, tudo isso Deus nos concede, para que possamos viver debaixo da graça de Deus, mas sabendo que nós temos um nome. E esse nome nós precisamos zelar por ele, que é o nome de Cristo. O nome de Cristo está acima de todos os nomes. Então lá no seu trabalho, dê um bom exemplo. Lá na sua casa, também dê um bom exemplo. Na vizinhança, dê um bom exemplo. E na igreja, você que é pastor, você que é um líder, eu também sou líder com muitas falhas, com muitos defeitos, mas que nós possamos seguir a palavra de Deus e não fazer das pessoas um comércio, não fazer do púlpito um balcão de emprego ou um balcão de comércio, mas que possamos fazer daquele local tão importante um local onde pregue a palavra, onde mostre que Jesus Cristo deve ser o nosso Salvador e também o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma lição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a buscar, ó Deus, e fazer também a Tua santa vontade. Que Teu Santo Espírito nos fortaleça e nos guie por toda a verdade. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.